Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estou aqui para mais um vídeo, dando continuidade à saga do Eragon. Vamos falar agora sobre o segundo livro, Eldest, ok? É o segundo livro. Já adianto que vai ter muitos spoilers, vou contar um pouco da história, dos personagens em si. Então, se você não leu ainda, não veja esse vídeo, leia o livro, que é melhor. E depois você acompanha aqui e vê se acha da minha opinião. De cara já digo, para mim esse é o melhor livro da saga, tá? Ele dos 4 livros, esse aqui é o mais legal. Ele tem muitas reviravoltas, muitas coisas importantes acontecendo, personagens ganhando destaque. No primeiro livro, quando eu falei, ele era focado no Eragon, né? Que é o Eragon conhecendo a Safira, lá o dragão, e a relação dos dois, crescimento, eles entendendo o papel deles ali no mundo, o que eles decidiram fazer, sabe? Quais os objetivos, tudo isso. Neste daqui já acontecem muitas coisas interessantes. O Eldest, esse livro, ele é logo em seguida do primeiro. Acabou o primeiro lá na batalha lá com os rebeldes, né, contra os Urgals e o Espectro. Então esse aqui dá a sequência direta daquele livro, já mostra consequências daquilo e coisas muito relevantes acontecem logo de cara. Tinha um personagem no primeiro que eu não citei, que ele é um cara meio que um espadachim solitário, lá um guerreiro que ajudava o Eragon, e só que assim, tava meio que ali, ó, perdidão, né? E começa aqui nesse livro, esse cara ele é sequestrado lá pelo exército do rei, né, do rei tirano. O líder da rebelião acaba sendo morto, logo assim de cara, acontece todas essas coisas e é isso. O que acontece? A rebelião acaba sendo passada do líder para a filha dele, né? Que ela é muito mais nova. Ela tem o conhecimento dos combates, tudo da estratégia, só que assim, ela tem que lidar com o exército rebelde, então a questão financeira, comida, roupa, abrigar, toda essa parte assim, ela tem que fazer essa parte burocrática. Cara, isso é muito difícil. Tem esse arco dela no livro, que vai mostrando as preocupações, os desafios e as soluções que ela encontra, apesar de mirabolantes, eu acho que foi muito eficiente, tá? Muito bem idealizado, foi muito legal. Então tem esse arco dela, que é para poder a rebelião se continuar mantendo viva para lutar contra o rei, né? Aí tem o principal foco que eu gostei, que acrescentou, foi o primo do Eragon. Lembra que eu falei no meu livro que o Eragon era criado pelos tios e tinha um primo, né? O primo saiu para entrar no exército rebelde lá no primeiro livro, depois você não escuta muito falar dele, mas você sabe que ele foi para lá. Os pais acabaram sendo mortos lá os pais dos tios do Eragon acabaram sendo mortos por dois assassinos lá que tem na história, que eu não vou lembrar o nome, Hazag, alguma coisa assim, não lembro o nome agora, mas são meio que uns seres sobrenaturais que conseguem fazer isso, né? Trabalham para o rei. Então, nesse livro aqui começa tendo essa reviravolta no caso da rebelião ali, todo o plot twist acontecendo ali, o sequestro desse cara importante que eu falei, a menina sendo a nova líder. Aí o que acontece? Existe a parte da vingança, cara, eu acho isso muito bom. O Eragon se junta com um primo. Eles não se viam desde que ele saiu lá do vilarejo que eles moravam, né? Então eles acabavam se encontrando no exército, soube que os pais tinham sido mortos. Então ele e o Eragon se juntam para enfrentar e matar esses dois seres que mataram os tios dele. Meu, essa batalha é muito boa porque é a primeira batalha do Eragon que ele não conta com a ajuda de ninguém. Lógico que tem um primo ali, né? Mas vamos pensar dessa forma: o Eragon, como um cavaleiro de dragão, ele possui poderes mágicos, ele usa magia, né? E aumenta a força física, o dragão dá força pra ele também. Então tem essa ligação que amplia a força do Eragon. O primo dele é um ser humano comum, que não tem nenhum poder mágico, ele só é um guerreiro bom, que sabe, que luta assim. E cara, é muito, muito legal a luta deles. É muito bacana, bem escrito, é muito empolgante. Você consegue sentir o drama dos dois ali assim, na batalha, muito foda. Tem a questão da raça dos bichos lá, que ser uma das últimas para ser extinto, também entra na mente do Eragon isso. Então assim, é um bagulho muito legal, essa batalha é muito boa para ter a resolução dessa parte dos tios, cara, muito, muito bem feito. Depois o livro, que eu falei, foca muito no primo do Eragon também, ele também bem importância. Por quê? O que acontece? Após a primeira batalha do livro lá contra o Espectro, né, os Urgals, que seriam os orcs, que seriam os caras maus lá, eles vão pedir arrego, pedir ajuda para a rebelião, porque eles falam que eles eram usados pelo rei também, que estava sendo desvalorizado, tipo assim, eles se sentiam usados e não queriam mais trabalhar com o rei, então eles tentam fazer uma aliança com os humanos, sabe, para poder lutar contra o rei. E a maioria não quer, tipo, a maioria, minha família já foi morta por vocês, tipo, tem antepassado de guerra, muita coisa no passado que influencia, então é uma relação extremamente complicada, mas aí que está a questão, a nova líder da rebelião, ela vê potencial nessa aliança, fala, não,
eles podem ser um grande aliado pra gente. Então, ela até que aceita, mas é todo conflito entre as raças ali, é muita briga e, cara, é culturas diferentes, como se demonstra força, como se demonstra respeito. Eu acho isso muito legal porque o primo do Eragon, ele é muito participativo nessa parte. Como os pais dele, muitos amigos dele foram mortos pelos Urgals, ele tem um preconceito. Só que ao mesmo tempo ele também entende a importância. Então ele tem um papel importante em ter respeito dos Urgals também, se mostrar como um guerreiro forte, se tornar um líder da rebelião, assim, em questão de liderança no campo de batalha, meio que um tenente, um general, sabe? Ele vai pra cima. Então, assim, é muito da hora esse crescimento dele, essa participação dele no enredo em si é muito bacana. Você tem o Eragon ali descobrindo as questões mágicas, por quê? Porque ele foi treinado pelo Bronn no primeiro livro, né? O mestre dele. Só que o mestre dele morreu lá. Então ele não tinha mais ninguém para ajudá-lo, então ele tinha que fazer as coisas sozinho. Nisso, após ele ter a primeira batalha lá no primeiro livro, grande batalha, que mostrou que ele é um cavaleiro de dragão que está lutando contra o rei, os elfos mandaram emissários para averiguar isso. Falaram, será que a gente tem uma esperança ali, né? Na figura do Eragon? Então eles mandam alguns emissários que começam a fazer amizade com o Eragon e ajuda ele nas batalhas. Mano, é muito legal. Então o livro foca muito nisso, tá? Eu não vou falar muito da história, porque é muito grande, é legal ler o livro, mas é o que? É essa aliança entre os Urgals, que são os orcs, com os humanos, né? A fragilidade dela e como ela pode ser feita. Importantíssimo o primo do Eragon lá nessa participação. O Eragon conhecendo os elfos ali, que vão revelando coisas da magia, contando a história um pouco do backdoor da história, né? Do defunto que acontecia anos atrás. Então, assim, é o conhecimento do Eragon, a aliança desse cara que se tornou do primo do Eragon se tornando um líder da rebelião, e a menina que virou rainha, que virou a líder, né? A chefona, ela tendo que lidar com pessoas mais velhas que querem o cargo dela, toda aquela parte política, sabe? E ela tentando fazer a aliança, a rebelião se manter financeiramente, que é muito difícil. Então são todos esses focos, né? Isso é muito foda. E pra mim, o livro em si, ele é muito dinâmico, mas a batalha final do livro é muito pica, porque vem esse dragão vermelho. Lembra que no primeiro livro eu falei que tinham 3 ovos de dragão que estavam procurando os seus donos, né? O primeiro foi o do Eragon, que veio a Safira. O segundo, esse cara que eu falei que era um cara misterioso no primeiro livro, que é um guerreiro que foi sequestrado, ele acaba sendo o segundo cavaleiro. Aí descobre-se que ele é filho de um dos caras que ajudaram o rei a fazer o motim lá, né, contra os cavaleiros, que ajudaram a expurgar. O último cara que morreu dessa turma era o pai desse moleque. E ele virou um guerreiro também, né, tipo, tinha, como posso dizer, a fama, né, por causa do pai. Aí o rei sequestrou ele e ele estava ligado a um dragão. E nasceu esse vermelho. Só que assim, em pouco tempo o dragão estava enorme, muito grande. Se não me engano, quase tão grande quanto a Safira. E o pessoal se surpreendeu como que ele conseguiu fazer isso em tão pouco tempo, como o dragão cresceu dessa forma. Então mostra que por meios de magia eles fizeram o dragão crescer. Ele trabalha pro rei, mas você vai entender lá pra frente o que aconteceu. Ele odiava o rei, só que por causa do dragão acabou que ele virou submisso. Tem uma explicação mais pra frente, eu não vou contar aqui. Então assim, a luta dele com o Eragon é muito boa, porque tem as partes da magia, de um jogando magia no outro, e o Eragon tava perdendo, os elfos ajudaram ele, né, a poder conseguir vencer. E, eles acharam como ele conseguiu ter tanto poder mágico, é muito legal. Essas coisas vão se explicando lá pra frente, os mistérios que vão aparecendo, muito, muito bacana. Esse livro aqui é fantástico. Ele é o melhor, sim, da saga. Fácil. Ele tem ação, tem a parte política, tem a parte de conhecimento. Cara, tem tudo esse livro aqui, ele é completíssimo. Então, o livro Eldest, maravilhoso. Você acaba tendo 3 dragões na história agora, né, que é a Safira. Você tem esse aqui vermelho, que é o Thorn. E você tem o dragão negro lá do rei. Então você até o momento sabe que tem 3, só que você nunca viu o negro ainda, mas sabe que ele é gigante, ele é poderosíssimo. Então tem todo esse crescimento, o Eragon se tornando um cavaleiro melhor, mas a questão também, as questões morais pesando, porque começa a entrar muita questão moral, tipo do que é certo, o que é errado, você tem que fazer o errado para poder alcançar o certo, sabe? Esses dilemas, isso é muito cinema, né, cara? Muito foda. Então assim, o livro é fantástico. Putz, você se empolga muito lendo ele. Eu me empolguei demais, queria muito ler o terceiro. Na minha época eu dei sorte que os 3 já tinham sido lançados, só o último que não. Aí demorou um pouco pra vir, mas deu aquela empolgação de você querer, vai ler, puta, muito bom, cara. Então o Eldest, pra completar, gente, é o segundo livro. Leiam, deem essa oportunidade. Se você gostou do primeiro, você vai amar o segundo. Ele é extremamente melhor do que o primeiro. O primeiro não é ruim, mas o segundo é muito, muito melhor. Então tá aí, Eldest. Esse livro maravilhoso, capinha vermelha, eu acho muito bonita. Né? Eu acho o nome do dragão muito legal, Thorn também. Então assim, leitura ótima para quem gosta de ler, é um bom passatempo.
e dê uma oportunidade. Com isso eu vou ficando por aqui. Um beijo a todos e tchau, tchau!